Agora, imputabilidade penal, certo? É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Calma, vamos lá. Quando a pessoa é inteiramente incapaz, é isento de pena. Porém, quando você não é inteiramente capaz, ou seja, você entende algo ainda, aí já você não é isento, mas você tem o direito a reduzir a pena de 1 a 2 terços, certo? Então a imputabilidade é só para quem não tem a capacidade de entender o caráter ilícito da coisa, certo? Agora vamos mais a fundo de quais seriam na verdade, a imputabilidade eu defini errado. A imputabilidade é a capacidade de entender o caráter ilícito do fato. E a partir daí existem exclusões da imputabilidade, ou seja, exclusões de que você não vai poder ser imputável, você não vai poder assumir a pena daquilo, certo? Então vamos lá. Exclusões. Exclusões da imputabilidade. Doença mental. Artigo 26 fala sobre isso. Doença mental. Desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Certo? E temos um sistema adotado pela legislação brasileira, que é a biopsicológico. Então, é que não basta ter enfermidade. O que importa é que no momento da ação da omissão, você precisa estar inteiramente incapaz de entender. Certo? Então, essa é a regra. E a exceção para isso é a questão biológica mesmo. Onde, se você for menor de 18, você é imputável. Certo? Agora entramos em embriaguez. Certo? A embriaguez ela não exclui a imputabilidade. Certo? Mesmo a voluntária, ou a culposa, ou até a pré-ordenada. Pré-ordenada é quando você toma para criar coragem, álcool. A culposa é quando você toma além da conta, e a voluntária quando você toma por conta própria. Nenhuma delas exclui a imputabilidade, pelo contrário, a pré-ordenada aumenta ainda a pena, é um agravante. Porém, a pena ela pode ser reduzida de 1 a 2 terços, se o fato da embriaguez vir de caso fortuito ou força maior, e que ele, ao tempo da ação ou da omissão, ele não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito. Certo? Então, porém, no caso de embriaguez por caso fortuito,
Se você se foi completo a sua incapacidade de evitar aquilo, há uma isenção de pena. Agora, se foi semi-completa, isso dá a diminuição de pena, certo? E de 1/3 a 2/3. Ok? E vamos lá agora para emoção e paixão. Não exclui. Emoção e paixão não exclui. A emoção pode em alguns casos servir como diminuição de pena, certo? Em alguns casos. Os menores de 18 não podem ser eles. No máximo são levados a medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, se considerado algum ato infracional que eles fizeram, certo? Então, resumindo, é excluída a imputabilidade quando há uma doença mental, quando há uma embriaguez completa por força maior ou caso fortuito, quando é menor de idade ou quando há um desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Esses são os casos que exclui a imputabilidade, certo? E para terminar, em relação à pluralidade de agentes, pluralidade de agentes, o que é que podemos ver sobre isso? Quem participa da execução do crime é coautor, e quem não executa é participe, certo? O Código Penal adotou a teoria monista dos agentes, então todos respondem pelo mesmo crime, independente de qual foi a sua participação. Certo? E também a conduta ela deve ser relevante. Então não tem como haver a participação se, por exemplo, a pessoa que está sendo acusada de participação entregou um pedaço de madeira para um outro indivíduo matar a pessoa. Isso aí, a pessoa que participou disso não vai responder por homicídio caso o agressor mate, porque foi algo que o próprio agressor conseguiria. Agora, por exemplo, se o participante, se o coautor ou participe entrega uma arma de fogo, aí ele também responderá por homicídio, certo? Ele responderá por homicídio. Certo, agora vamos falar sobre participação em crime diverso. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos graves, ser-lhe-á aplicada apenas deste. Essa pena será aumentada até metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Nesses casos, que eu acabei de citar, na participação em crime diverso. Participação em crime diverso é quando participe, colabora com o crime e o autor do crime vai além do que foi combinado com o participe, tá entendendo? Então é como se o combinado de agredir alguém, mas chega na hora o cara vai lá e mata. Então nesses casos se aplica o que eu acabei de dizer em diminuir a pena de 1/6 a 1/3 e a pena ser aplicada apenas a pena menor, certo? E por fim,
circunstâncias incomunicáveis. Observação: no crime culposo admite-se coautoria, mas não participação. Não existe tentativa em crime preter-doloso. Atualmente, o induzimento, a instigação e o auxílio material ao suicídio, à automutilação configura como crime, com ou sem resultado. Certo? É isso. Em resumo, teoria monista, todos responderão pelo mesmo crime, o autor e o coautor, certo? E a exceção é a teoria pluralista, onde quem quis participar do crime menos grave responde por ele, certo? E o coautor está junto com o ator na execução do crime e o participe ele está apenas participando na cogitação e na preparação do crime. O coautor já está na execução e consumação do crime, certo? Então não há de fato, não chega a ser executado, não ocorre o crime, o participe, salvo se na questão da preparação for considerado um crime autônomo. Então essa é a diferença de um participe para um coautor. Eles estão em fases diferentes no iter criminis. É isso.